Olá! Hoje nós vamos falar sobre o bebê fatigado, né? O bebê que está exausto. Como que a gente ajuda esse bebê a voltar ali para um ritmo circadiano saudável, né? De descanso, de vigília. Como que a gente faz isso? Então esse é o tema da nossa aula de hoje aqui no Sono e Café, o novo quadro aqui do meu perfil, todos os sábados às 10 horas da manhã. Então a gente vai falar sobre o bebê cansado hoje, que eu sei que é a realidade de muitos bebês que entram nesse processo de exaustão, que não é fácil. Então, vou esperar um pouquinho o Instagram avisar as pessoas pra gente começar, pra alguém me falar que se o som está ok, e a gente iniciar a nossa aula aqui. Ai, ai, gente, vamos lá. Não é fácil, né? Quando acontece isso do bebê exausto. E vou contar pra vocês que antes, quando eu não sabia a importância da educação de sono, eu achava que assim, o bebê tinha que dormir a hora que ele queria. Eu achava que o sono era apenas fisiológico. Eu achava que tudo bem o bebê não fazer soneca, que o bebê não precisava ter horário para nada. Então, como eu era ignorante, né? Hoje eu vejo que eu tava assim totalmente sem noção da realidade. Ali com o meu primeiro filho. Então, ele vivia muito estressado, muito cansado. Ele foi um dos meus bebês que mais chorou. Ele foi um dos meus bebês mais chorão, mais exausto mesmo, porque assim, a gente acha que é normal o bebê chorar, mas não é normal o bebê chorar demais, assim, tem uns bebês que choram muito. E é por essa exaustão, por esse bebê que ele está fatigado, né? Que ele está muito, muito exausto, cansado, que ele não consegue ter um sono reparador. Então, fatigado é isso, é o bebê, aquele bebê que está num processo de exaustão, aquela mãe que fala, meu bebê não faz soneca, meu bebê não consegue descansar. Ai, eu choro agora, eu tomei o café ali e não fez muito efeito. Deixa eu avisar umas pessoas aqui. Vamos lá, gente. Então, eu não sabia sobre a importância do bebê dormir mesmo. O bebê ele precisa descansar. É claro que a gente escuta, né? Não, o bebê ele fecha o olho e dorme. E muita gente fala assim: ah, não, o bebê ele manda, ele sabe quando ele tem que dormir, o tanto que ele tem que dormir, ele simplesmente vai apagar e vai dormir. Mas na realidade não é assim, né? Isso já vem desde RN, muitos RNs entram nesse processo de ficar exausto, que o RN tem uma demanda de sono maior, né? Nossa, eu espero que esteja dando pra me ouvir com esse microfone. Tá dando pra me ouvir, gente? Alguém me fala aí se tá dando pra me ouvir. E aí, acaba acontecendo assim, aquele bebê que ele está sem fazer as sonecas que ele precisa, e aí o ritmo de sono dele fica todo bagunçado. Ele entra no estresse, chora muito e não consegue descansar. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Um bebê, assim, a gente que é mãe, que às vezes é no momento de madrugada, aí você tem mais filhos, tem que acordar cedo e levar o filho para a escola. Depois você passa o dia inteiro acordada, ali cuidando das demandas da casa, da família. Aí chega a noite, você está exausta. E aí você não consegue dormir. Principalmente se você às vezes pega o celular, fica se distraindo no celular, e aí aquela luz azul vai impedindo você ainda de conseguir descansar. Oi, Jaque, tá dando pra me ouvir bem? Fala pra mim se tá dando pra me ouvir, porque eu coloquei esse microfone e eu não sei se tá dando pra me ouvir. Então, aí, você que é mãe, né? Não sei se você já passou por isso, por essa exaustão de passar o dia todo fazendo coisas, após uma noite de sono que não foi tão boa. Depois da noite você está muito cansada, você está exausta, fatigada e você não consegue relaxar e dormir. Aqui comigo isso acontece algumas vezes. Eu sei que eu preciso dar umas pausas à tarde. Porque se eu passo o dia numa agitação muito grande, eu não consigo descansar e à noite eu estou exausta. E aí começa a me dar uma ansiedade, assim, eu fico até com vontade de chorar, sabe? Eu fico bem sensível emocionalmente. E é por causa desse desequilíbrio que a exaustão causa. Então pensa num bebezinho.
O bebê que está exausto, ele vai ser um bebê mais sensível, tudo ele vai chorar, não vai querer tomar banho, não vai querer trocar fralda, não vai querer nada, não vai sorrir, não vai brincar, é aquele bebê que ele tá no limite dele. E um bebê assim, a gente precisa ir com cautela na educação de sono, porque a educação de sono do bebê fatigado é diferente. Por isso que a consultoria é importante, né? Porque um bebê que está exausto e a gente quer melhorar o sono dele, tem passos que a gente tem que fazer. Aí muitas mães, elas fazem errado, elas vêm, por exemplo, aqui no meu Instagram, ai, mexi com o microfone. Elas vêm aqui no meu Instagram, ou vai no Instagram de outras consultoras de sono, e aí ela vê, ah tá, tem que fazer isso e isso. E aí ela quer aplicar as técnicas no bebê dela que está fatigado, no bebê dela que está exausto. Então isso não vai dar certo. O bebê exausto, ele não pode ir logo para a educação de sono. Um bebê que não está fazendo sonecas. E qual que é o sinal que o seu bebê está exausto, está fatigado? Ele não consegue fazer ciclos de sono, ele não consegue passar pelos ciclos de sono. Ou seja, às vezes ele não consegue fazer uma soneca nem de 30 minutos. E ele fica acordando entre esses ciclos de sono. Isso vai causando uma exaustão por causa do hormônio adenosina. Então, esse hormônio que causa o nosso cansaço, que até o café inibe, né? A gente que é adulto, que toma café, o café vai no nosso cérebro, a cafeína, e faz parar de produzir a adenosina, que é o hormônio que faz a gente ficar cansada, né? Mas o problema é que isso vai virando uma bola de neve, vai dando todo um desequilíbrio no nosso organismo. Porque a gente estava cansada, aí veio a cafeína, tirou, enganou o nosso cérebro daquele cansaço, mas esse cansaço, uma hora ele vai aparecer, e ele aparece de uma forma desordenada na gente, né, que é adulto por causa do efeito da cafeína. Então, às vezes você tá cansado, você tá morrendo de sono, mas sei lá, bota café, bota café, bota café. E aí, chega a noite, seu corpo está extremamente exausto, mas não consegue desligar por causa daquele excesso de cafeína que tá aí no seu cérebro. Mas essa história da cafeína também não é todo mundo, porque tem gente, é quem tem o gene específico. Porque tem gente que tem o gene que a cafeína não age dessa forma tão ativa, né? Em outras pessoas, em mim, a cafeína funciona. Tem gente que a cafeína não funciona, que o organismo da pessoa tem um metabolismo mais rápido para metabolizar aquela cafeína, ou seja, para tirar ela do organismo, né? Mas é falando dos bebês, eles têm esse hormônio adenosina também, que vai se tornando ali o cansaço que faz com que ele faça a soneca. E aí acontece assim, se esse bebê não está conseguindo fazer as sonecas que ele precisa, e nem dormir à noite, acorda de hora em hora, ou não consegue dormir a noite toda quando ele precisaria, o que que acontece? Ele vai ficando fatigado, aí passa um dia que o bebê não dormiu. Aí no outro dia, às vezes, ele também não dorme. Por exemplo, um bebê que faz, às vezes, faz uma viagem, né? Como eu tenho uma cliente da consultoria que ela mora no Canadá, ela vai vir viajar para o Brasil. Então, esse processo de viagem é bem estressante e cansativo. Nossa, viajar de avião é muito, muito esgotante, porque vai para lá, vai para cá, e faz isso, faz aquilo. É um estresse sem fim, né? Quando você chega de uma viagem assim, você só quer desmaiar na cama, você não quer fazer mais nada. E imagina para o bebê e para a criança, eles ficam extremamente exaustos. Então, provavelmente as filhinhas delas ficarão fatigadas, exaustas. Ela vai ter o quê? Que fazer dormirem, né? Vai ter que fazer dormir do jeito que der. Então, quando você tem um bebê que está fatigado, como que a gente ajuda esse bebê? A gente ajuda fazendo ele dormir do jeito que der. Para ele descansar e a gente conseguir que ele conseguir resolver isso na próxima etapa, na próxima soneca ou no próximo sono noturno, que esse bebê está fatigado. E aí, por exemplo, quando ela chegar do Canadá aqui no Brasil com os filhinhos dela, com as menininhas dela, ela vai colocar as crianças para dormir do jeito que dá, no colo, no, mamando mesmo, com a presença. Ela não precisa dar doida de querer que a criança durma de qualquer custo, sozinha. Assim, se a criança não tem autonomia de sono, principalmente, sabe? Então, isso é uma atenção que a gente tem que ter. Por isso que é tão exaustivo para as mães, quando elas querem fazer o processo de autonomia de sono, ou quer melhorar o sono do bebê sozinha, sem conhecimento certo, sem ter o apoio de uma consultora de sono, ou sem ter um material de apoio, ou um material ruim que não fala sobre isso, que acontece muito. Porque, por exemplo, você vai em outros países, sei lá, Estados Unidos, Canadá, né? Você vai fazer uma consultoria de sono ali, a consultora não vai falar nada disso que eu tô falando pra vocês, né? De questão de observar se o bebê não está no processo de exaustão. A gente primeiro tem que resolver essa exaustão dele, ajudar ele a dormir, e depois a gente faz
os passos, né? Que não é direto a autonomia de sono. Já as consultoras de outros países, elas só conhecem a autonomia de sono. Então, elas acham que assim, o bebê só tem que dormir sozinho, só tem que fazer um método de autonomia para ele dormir. E não é bem assim, não é assim que funciona, não vai dar certo isso. Vai ser assim, muito esgotante. Deixa aqui o microfone, vai ser muito esgotante. Deixa eu arrumar isso, colocar aqui vai ficar melhor. E aí as mães, elas não sabem disso. Elas não sabem como resolver esse processo de exaustão. Então, como que a gente faz? Se o seu bebê tá sem conseguir fazer soneca há uns dias, acordando de hora em hora na madrugada, tá uma semana tensa, né? Que alguns bebês passam isso por conta de vários motivos, né? Dentre eles a falta de autonomia de sono, ou o nascimento dos dentes, ou uma mudança de ambiente, ou marco de desenvolvimento, que esses problemas só vão acontecer com o bebê que não tem autonomia. O bebê que tem autonomia, ele não vai passar por esse tipo de coisa, de ficar acordando a noite inteira, por causa de dente, por causa de marco de desenvolvimento que aprendeu a engatinhar, aprendeu a rolar, isso não acontece com o bebê que tem autonomia. É porque assim, o que pode acontecer é esse bebê reclamar para dormir, para iniciar o sono. Seja porque ele tá com dor, seja porque ele tá agitado, mas ele vai dormir ainda a noite inteira, se ele tiver autonomia, porque ele sabe dormir. Então o organismo dele entende que ele sabe dormir, a não sei que seja uma coisa muito grave, né? Tá doente, tá com muita dor. Mas eu não vejo isso acontecendo com os bebês que têm autonomia, sabe? Então, aí quando esse bebê não tem e ele entra nesse processo de exaustão, como que é? Ah, eu lembrei de uma coisa agora que eu queria falar sobre insônia, terror noturno. Eu acho que pro próximo sábado eu vou falar sobre terror noturno, vai ser o tema da nossa aula. Terror noturno, como lidar com o terror noturno. Que eu já passei aqui com a minha filha há um tempinho, né? E é muito simples para resolver. Só que tem bebês que crianças que passam terror noturno assim, muito tempo, sofrendo com terror noturno e a mãe não sabe como ajudar. E é também causado pela fadiga. Um dos motivos do terror noturno é a fadiga, é a exaustão. Principalmente crianças até 3 anos, que às vezes está numa transição de não querer fazer mais soneca, aí elas entram numa fadiga, e essa fadiga à noite, ela se mostra como aquele terror. A criança fica chorando, dormindo sem parar, não para de chorar por nada. E é por causa do excesso de cortisol também, né? Por causa do estresse, da fadiga. Então, como que a gente ajuda esse bebê? Por exemplo, se o seu bebê dorme mamando e ele tá nessa associação que tá prejudicando o sono dele. Então, você vai dar mamar para ele vai acordar em 20 minutos às vezes. Aí você vai dar mais mamar para ele, você vai estender a soneca, você vai prolongar essa soneca. E isso é uma coisa que muitas mães não fazem, elas não prolongam a soneca, elas não insistem um pouquinho, sabe? Essa tosse no microfone deve ficar. Às vezes é coisa assim de uns 10 minutinhos para você insistir um pouquinho para que o seu filho, seu bebê, faça pelo menos uns 40 minutos de soneca, 1 hora e meia. É bom insistir. Se ele ainda não tem a capacidade de passar pelos ciclos de sono sozinho, mas ele precisa de pelo menos uma soneca de 1 hora e meia para conseguir fazer um soninho de qualidade, tá? Então, isso é um dos pontos para ajudar esse bebê exausto. Você vai prolongar as sonecas, você vai adiantar o sono noturno. Mesmo que ele acorde depois, é importante que ele durma cedo até as 8, para que ele receba ali a melatonina, que é o hormônio liberado no início do sono noturno, tá bom? Então, se esse bebê tá dormindo sempre tarde, ele vai ficando exausto, ele vai ficando fatigado, porque ele não tá tendo um sono de qualidade. Ele tá perdendo essa. Se ele dorme, tipo assim, 11 da noite, ele tá perdendo esse hormônio que vai garantir uma noite reparadora para ele. Porque as crianças que dormem tarde, os bebês que dormem tarde, eles perdem o pico da liberação da melatonina, que é o hormônio que vai fazer com que ele consiga ter um sono de bastante qualidade, sabe? Então, por isso que tem que dormir cedo, até as 9, tá dormindo já, para poder ter a noite reparadora de sono. Porque se dorme tarde, se você perde essa janela de oportunidade da criança dormir até as 9, aí é uma noite inteira ruim. É uma madrugada inteira ruim, agitada. Não é um sono reparador, porque perdeu esse hormônio da melatonina. E amanhã o seu filho, ser o filho mais velho, vai estar exausto.
Ele, mesmo que ele tenha dormido, ele vai ter um sono agitado, ele vai despertar, vai fazer xixi na cama, vai acordar, vai te chamar, vai pra sua cama, aquela madrugada que é um auê, porque tá faltando o ter dormido cedo. E aí, se dorme cedo, acorda descansado. E é engraçado, aqui na minha realidade, as crianças são assim. Elas estão numa fase que elas não estão acordando mais tarde. Eu gosto. Voltou? Tá me ouvindo bem? Tá dando pra me ouvir, gente? Você tá aí, Letícia? Tá dando pra me ouvir? Que travou aqui por causa da internet. Eu acho que o sinal tá ruim. Fala, dá um ok aqui se você tá me ouvindo. Então, eles estão numa fase aqui de acordar sempre até às 7 da manhã, 7, 7 e meia, né? Também por causa da rotina de pré-escola. Acho que o organismo dele já entrou nesse costume de. Nesse costume. Ai, meu Deus. Já entrou nesse costume de acordar cedo. E aí, eles, hoje, por exemplo, hoje teve xixi na cama, que eu esqueci de desligar o ar-condicionado, então ficou muito gelado o quarto. E já estava uma madrugada fria, né? Essa madrugada. E aí, a Dulce fez xixi na cama e acordou 6h30 da manhã pra tomar banho e tal. E se não fosse xixi na cama, ela teria dormido pelo menos até umas 7h30, né? Mas ela dormiu ontem às 8. Então ela conseguiu ter uma noite reparadora de sono para ficar bem tranquila no outro dia. Então muita gente não entende isso, que é importante que durmam cedo, porque senão a criança no outro dia vai ficar irritada o dia inteiro. Talvez ela até compense fazer uma soneca mais longa, mas não é a mesma qualidade que tem o sono noturno. O sono noturno ele é reparador. O sono noturno ele garante que as células se renovem, os aprendizados sejam estabelecidos ali, que a criança assimile tudo aquilo que ela está aprendendo durante o dia. Então, a criança que não dorme, ela vai tendo todas essas dificuldades depois, vai desenvolvendo problemas, além, né, da exaustão, que vai prejudicar toda a qualidade de vida desse bebê e da família. Aqui eu já passei algumas situações com bebê exausto. Eu lembro da minha terceira filha, ela nunca chorava, ela era uma bebê bem calminha. E um dia a gente saiu o dia inteiro de carro, ficou fora de casa, ela ficou assim chorando sem parar. Ela entrou num processo de exaustão. Aí ela chorava, chorava, chorava. E aquele choro, choro assustador. É o choro de um bebê que está muito cansado. É um bebê, esse choro do bebê exausto é aquele choro desesperador, que você acha que você tem que levar o bebê pro médico, sabe? Porque ele tá chorando muito. E aí, a minha filha fez isso aquele dia, até que eu consegui fazer ela dormir. Aí o grande problema do bebê fatigado é que ele não consegue dormir. Ele não consegue dormir com facilidade. Ele está exausto, mas ele não consegue entrar no sono. E por causa dessa desordem hormonal. É como eu falei. Não sei se vocês já se sentiram assim tão exaustas que vocês não conseguiam dormir. Sabe, você tá tão cansada que você deita na cama, mas o sono foi embora. Porque liberou, os hormônios entraram na desordem ali de cortisol. Você ficou muito estressada, não consegue entrar no sono. E aí eu já passei isso algumas vezes. Aí você começa a ter outros sentimentos. Ao invés de você conseguir fechar o olho e dormir, você entra numa exaustão que você quer chorar, você fica sentindo mal, você fica pensando coisas na sua cabeça. Porque tudo aquilo ali é exaustão, cansaço em excesso. Mas você não consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Né? Eu já passei isso algumas vezes, de estar tão cansada que eu não consigo dormir. E isso é um problema muito grande para os bebês exaustos, que ele não consegue pegar no sono. Aí você tem que ajudar esse bebê a dormir. De qualquer jeito ele precisa dormir. Você tem que, às vezes, dar um banho, às vezes, ninar no colo mesmo, às vezes, fazer dormir mamando mesmo. Da forma que você conseguir, acalmar ele para que ele durma, descanse e consegue sair dessa exaustão. E é um pouco desesperador quando a gente entra, quando um bebê chega nessa situação de exaustão, que você tem que ter a noção. Você não sabe o que está acontecendo. Se a mãe não tem noção disso, que o bebê dela está chorando de sono, ela acha que é qualquer coisa, menos sono, né? É aquele bebê que ele começa a chorar sem parar. Então você não sabe que seu bebê. E é muito ruim isso quando a mãe não sabe que o bebê está exausto. Ele está chorando de exaustão, aquele choro que não para. Aí a mãe já pensa, não, esse menino tá acontecendo alguma coisa com ele vai no médico. Mas é exaustão. Então aí tem que fazer dormir do jeito que deve. Isso acontece muito com crianças após perto dos 2 anos, né? Perto dos 2 anos, que junta birra com o sono, com a exaustão, que não quer dormir.
E aí, com os 2 anos e meio, piora. Porque esses bebês vão começando a não querer fazer a soneca. Eles querem as coisas do jeito deles, eles acham que não precisam mais dormir, mas eles precisam, né? Então, aqui aconteceu assim, né? Que eu sabia que a criança estava tão cansada, mas estava lutando para não dormir, aqui com o José. E aí eu, não, você vai dormir? Senhor José, senhor vai dormir. Então, ele chorava um pouquinho, eu acalmava, chorava um pouquinho, acalmava. Mas eu tinha que fazer ele dormir, porque eu sabia que aquele choro dele era de cansaço. Por isso que a gente tem que ter o mínimo de noção da educação de sono, né? Da ciência do sono, o que são janelas de sono, quanto tempo o bebê pode ficar acordado, quanto tempo é saudável para ele ficar acordado, né? Gente, então o bebê fatigado é o bebê exausto e a gente tem que ajudar ele a dormir de alguma forma. E não vai ser fácil fazer esse bebê dormir. Então a mãe tem que ter a noção de que, não, esse bebê tá chorando de exaustão e eu preciso fazer ele dormir de alguma forma, né? Então aí você vai fazer o seu filho dormir para ele sair dessa exaustão. E depois você vai pensar na autonomia de sono, na educação de sono, como ajudar esse bebê a ter um sono independente para ele dormir cada vez melhor, né? Então, quando eu vou atender uma mãe na consulta de sono, a gente primeiro observa isso, se esse bebê não está exausto. Como está a rotina desse bebê? Porque em muitos casos, a rotina do bebê está uma bagunça. Então, esse bebê, eu já sei que esse bebê está exausto. Porque ele não tá, a mãe fala, não faz boçoneca, ele acorda a noite toda. Então, ele só chora. Ele está numa exaustão. Então, esse bebê precisa ser ajudado primeiro a sair dessa exaustão, dormindo com associação de sono mesmo, do jeito que der, né? Enquanto a gente ajusta a rotina também, e depois disso a gente pensa na autonomia. Depois a gente pensa em dar um sono com autonomia para esse bebê, para ele dormir cada vez melhor. Mas enquanto isso não é possível, ele precisa dormir. De alguma forma ele precisa dormir, tá? Então esse é o nosso Sono e Café, a nossa primeira live aqui do sábado. Então já decidi o tema do sábado que vem, que vai ser terror noturno, que eu sei que é uma coisa muito grave que os bebês passam e as mães ficam desesperadas, porque é desesperador mesmo. É muito comum acontecer com crianças, né, depois dos 2 anos, que é também quando a gente começa a dar açúcar para criança, dar tela em mais quantidade, e a criança começa a lutar para não fazer soneca. Muitas vezes essa criança está num ritmo de aprendizagem muito grande também, muita coisa na cabecinha dela. Então são vários fatores, tá? Terror noturno não é uma coisa só. E junta também a falta de autonomia em alguns bebês. Mas para já adiantar, o terror noturno, a principal causa é o cansaço excessivo. Tá muito ligado com o bebê fatigado, né? No caso, a criança exausta. A criança exausta é a criança que provavelmente vai ter episódios de terror noturno. Mas tem algumas técnicas que a gente pode fazer para melhorar isso, para a criança parar de ficar acordando e chorando sem parar na madrugada. O difícil do terror noturno é que muitas vezes a criança não desperta. A criança ela continua chorando, chorando, dormindo, e você tenta fazer ela acordar e ela não abre o olho. Então ela continua chorando. É realmente um terror, né? Um desespero que aquela criança está passando dormindo. Mas aí a gente vai falar melhor sobre isso sábado que vem. Então é isso, pessoal. Eu vou salvar a live. Depois, quem não viu essa live, deixa gravada o início que eu falei sobre o bebê exausto. O que é o bebê exausto? Por que que acontece? Como que a gente ajuda esse bebê a sair da exaustão? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Bom sábado pra vocês. Até o sábado que vem.